Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Dando continuidade aqui à nossa fala, ao nosso assunto sobre as funções psíquicas, nós vamos trabalhar hoje a memória. Ninguém sabe o que é memória, não é mesmo? Nem usamos, não faz parte do nosso dia a dia. Brincadeira, pelo contrário, a memória ela é super importante, é uma das funções mais importantes, não é mesmo, do ser humano, até porque é a forma como ele faz para reconectar-se àquilo que ele já vivenciou, aquilo que ele foi armazenando ao longo da sua vida. Então, pensando na definição de memória, a memória ela pode ser definida como a capacidade de registrar, de manter, de evocar fatos, situações que a pessoa tenha passado ao longo da sua vida e trazer para a sua consciência, ok? É a soma ali de todas as lembranças existentes e também das aptidões que determinam a precisão e a extensão dessas lembranças. Ela vai estar se relacionando, ela se relaciona com o nível de consciência, com a atenção e também com o interesse afetivo do sujeito, da pessoa. Os processos de aprendizagem, eles vão depender intimamente da capacidade de memorização desta pessoa, ok? Quando nós pensamos nas funções da memória, então, ela pode ter a função de registro, que é a capacidade de acrescentar novos materiais ao armazenamento da memória, a retenção, que é a habilidade de armazenar conhecimento que pode, posteriormente, retornar à consciência, conservando de forma latente, ok? E recuperação, que é a capacidade do indivíduo de obter o material armazenado na sua memória. Também temos a evocação, que é o retorno para o consciente da informação armazenada ali em determinado momento. O reconhecimento, que é a capacidade de identificar o conteúdo mnemônico, mnêmico, como lembrança e também diferenciá-la da imaginação e de representações atuais. Sensação ali de familiaridade do material armazenado, com o retorno deste à consciência, ok? Quais são os fatores psicológicos que envolvem essa função, né? Que envolve ali a memória. Então, nós temos a fixação, que é o nível de consciência e de estado geral da pessoa. Temos a atenção global e a capacidade de atenção concentrada sobre o conteúdo a ser fixado, a sensopercepção preservada, o interesse e fatores emocionais relacionados, então, ao conteúdo mnêmico e a ser fixado, ok? Que é ali a vontade e a afetividade. Nós temos a fixação, que é o conhecimento anterior, que é a capacidade de compreensão do conteúdo a ser fixado, assim como a organização temporal das repetições, ok? Então, os canais senso-perceptivos envolvidos são: quanto maior ali o número de canais sensoriais, mais eficiente significa que a fixação será, ok? Além disso, temos a conservação, que é a repetição, que é a associação com outros elementos. Então, temos aqui o que podemos chamar de lei da regressão mnêmica de Ribot, tá? O que isso significa, né? O que ela preconiza? Que o indivíduo, que a pessoa ela tende a perder os conteúdos da memória na ordem e também no sentido inverso que os adquiriu. Então, primeiro, perde os elementos recentemente adquiridos. Depois, o segundo, perde os elementos mais complexos. E 3, perde então os elementos mais estranhos, menos habituais para aquela pessoa, tá? Então, quando a gente pensa numa classificação, e essa classificação dividida em tipos, nós conseguimos montar uma tabela na qual, primeiro, nós temos ali uma dimensão humana, a classificação dimensão humana. O tipo vai estar, então, a genética, imunológica, a cognitiva, cultural, ok? Na classificação tempo e duração do processo, nós vamos ter os tipos,
imediata, recente, remota, de fixação, de evocação, ok? Na classificação de natureza dos estímulos, nós vamos ter os tipos auditiva, visual, olfativa, gustativa, tátil, tá? Somatosensorial. Já em relação à classificação, tipo de função, nós vamos ter o tipo verbal, espacial, aritmética, musical. Nas classificações de modalidade cognitiva, nós vamos ter os tipos de trabalho, implícita, explícita, episódica, semântica, ok? Então é importante levar isso em consideração e montar aí a sua tabelinha para você não esquecer disso. A classificação da memória e o tipo, ok? Ainda dentro desse entendimento dos tipos de memória, nós podemos dizer que a memória cognitiva ela é uma atividade diferenciada do sistema nervoso central que permite a pessoa registrar, conservar e evocar a qualquer momento os dados aprendidos com a experiência, ok? Já a memória cultural, ela é um conjunto ali de conhecimentos, de práticas culturais produzidos, acumulados e mantidos por um grupo social minimamente estável, ok? Já em relação ao processo temporal, a memória ela pode ser imediata, tá? Que é aquela que tem a capacidade de reter o material imediatamente após ser percebido, tem a capacidade limitada e vai depender da concentração, da energia e de treino. A memória recente, ela vai se referir ali à capacidade de reter a informação por um período curto de tempo. E a memória remota, que é a capacidade de evocar, ou melhor, a capacidade de evocação de informações e acontecimentos ocorridos no passado, após meses ou até mesmo anos daquele evento. E tem a capacidade bem mais ampla, ok? Quais são as naturezas dos elementos? Então, a memória de trabalho, que é também chamada de executiva, que é o conjunto ali de habilidades, ok? Cognitivas que permitem que informações novas e também antigas sejam mantidas ativas a fim de serem manipuladas com o objetivo de realizar determinada tarefa. Já a memória episódica, os eventos específicos da experiência da experiência pessoal da pessoa e também eventos concretos são ali bem circunscritos a uma determinação, a um determinado tempo e também local. Já a memória semântica, o aprendizado de palavras e o seu significado, tá? Ele vai se referir a isso, então vai se referir a esse aprendizado de palavras, a esse seu significado, e é um componente da memória de longo prazo, compartilhada socialmente, ok? Reaprendida constantemente e ela não é temporalmente específica, tá bom? Quais são as alterações patológicas da memória? Então, nós temos as alterações quantitativas, que é a hipermnésia, tá? Então, os elementos mnêmicos, eles afluem rapidamente em um maior número ali que o habitual. Por exemplo, superdotados intelectualmente, retardo mental, ok? Temos as amnésias, hipomnésias, que é a perda da memória, ou seja, da capacidade de fixar ou de manter e evocar antigos conteúdos mnêmicos, ok? Quais são, né? Nós temos alguns tipos. Temos a psicogênica, que a perda de elementos, a perda ali de elementos focais, que tem um valor psicológico específico, simbólico, afetivo, ok? E orgânicas, bem menos, então, seletivas. Então, a pessoa acaba perdendo a capacidade de fixação e nos estágios avançados perde ali os conteúdos mnêmicos antigos, ok? Já as alterações, ou melhor, dando continuidade, né, as alterações patológicas da memória, nós temos a amnésia, que é a perda da memória, temos a amnésia anterógrada, tá? Que é a incapacidade de fixar elementos mnêmicos a partir do momento em que ocorreu o evento que causou o dano cerebral, tá? Então, ocorreu um acidente,
e a pessoa, de certa forma, ali, ou teve algum tipo de lesão no cérebro e atingiu a memória. Então, ela começa a apresentar ali uma amnésia anterógrada, tá? Então, ela vai apresentar incapacidade de fixar ali os elementos a partir daquele momento em que o evento ocorreu, tá? E que houve aquele dano cerebral nela. A amnésia retrógrada é uma perda da memória para os fatos ocorridos antes do dano cerebral, tá? Então, tudo que veio antes daquele acidente, ela já não vai conseguir recordar. As alterações qualitativas, que são também chamadas de paramnésias. Então, temos as ilusões mnêmicas, tá? Que é o acréscimo de elementos falsos a um núcleo verdadeiro de memória. Por exemplo, ganhava 1 milhão por mês naquele tempo, teve 60 filhos com minha esposa, ou melhor, tive. Também pode apresentar aqui esquizofrenia, transtornos de personalidade, ok? E temos também alucinações mnêmicas, que são as verdadeiras criações imaginativas com a aparência de lembranças e não correspondem a nenhum elemento mnêmico. Então, um exemplo que ocorre nessas alucinações mnêmicas é na esquizofrenia. As alterações qualitativas. Então, temos as fabulações, que são elementos da imaginação da pessoa ou lembranças isoladas, completam ali artificialmente as lacunas de memória, geralmente produzidas por um déficit da memória de fixação, ok? Então, o indivíduo ele não reconhece como falsas as informações produzidas pela sua própria imaginação, tá? E não há aqui intenção da pessoa mentir ou de enganar, ela realmente não consegue fazer essa diferenciação. Podem ali ser produzidas, estimuladas ou até direcionadas, que é a sugestionabilidade, ok? As alterações qualitativas, né? Ainda pensando nisso. A lembrança obsessiva, que é aquela ideia fixa, tá? Então, ela é caracterizada aqui como um surgimento espontâneo de imagens mnêmicas ou até mesmo de conteúdos ideativos do passado que não podem ser repelidos voluntariamente pela pessoa. Então, nós vemos muito isso em pacientes, né, com transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, com TEP também, ok? Com base orgânica definida, nós temos as agnosias, que são os déficits do reconhecimento de estímulos sensoriais, objetos e fenômenos que não podem ser explicados por um déficit sensorial. Então, tanto ali pelo sistema, pelo SNP, ou então por órgãos dos sentidos, tá? Então, ou por outro tipo de transtorno da linguagem, ou por perdas cognitivas globais. Quais são os exemplos de agnosia? Nós temos a perceptiva, tá? Que é o déficit no processamento da informação originada em determinado órgão do sentido. A associativa, que existe ali, né, ao reconhecimento adequado do objeto, mas impossibilidade de associar corretamente um sentido, um significado a um objeto, ok? E temos também as que são sem uma base orgânica definida, por exemplo, a síndrome de Capgras. Então, ela é caracterizada, definida por falsas cópias, falsificação quase que perfeita de pessoas conhecidas. Nós vemos isso com muita frequência na esquizofrenia, depressões graves, quadros orgânicos também, ok? Agora, pensando a semiotécnica da memória, tá? Nós temos a memória recente, que ela vai se apresentar ali, né? A partir de várias questões, então pode se apresentar ela, né? Fazendo várias perguntas pertinentes ao momento atual da pessoa que está à sua frente e depois também perguntar se ela recorda do seu próprio nome. Então, uma forma de avaliar essa memória recente. Já a memória remota, podemos perguntar
algumas questões tais como se a pessoa é casada, com que idade ela casou, como se chama o esposo, a esposa, se ela tem filhos, a quantidade, como eles se chamam também, ok? Temos o teste de memória verbal simples, que 4 palavras ouvidas e repetidas pelo indivíduo devem ser lembradas após 5 a 10 minutos, ok? Então, no início de 4 palavras, né, 4 palavras são ouvidas e repetidas para que o indivíduo, depois de um tempo, né, depois de 5 a 10 minutos, ele tenha que recordar e falar novamente aquelas 4 palavras que foram ditas pelo entrevistador. Já o teste de memória visual, o indivíduo ele deve lembrar onde estão os 4 objetos que foram escondidos na sua frente 10 minutos anteriormente, ok? Muito bem. Então, encerramos por aqui o módulo falando a respeito da memória, ok? E a gente dá continuidade ali nas aulas a respeito das funções psíquicas, para você ir compreendendo os demais elementos também, ok? Aguardo você. Até!